Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ainda quando Ele estava aqui na terra cumprindo a sua missão, Ele profetizou a situação que a humanidade iria enfrentar nos dias de hoje. Grandes lutas, grandes dificuldades, as enfermidades, os maus que iriam surgir para a saúde do corpo humano. Irmãos, isso tudo, Jesus ele comentou que iria existir nos dias atuais. Ele chamou de tempos de provação. Ele disse: virá provação sobre o mundo inteiro, até mesmo sobre os escolhidos. Os escolhidos que Jesus citou era o povo de Deus, é o povo de Deus na atualidade, o povo apostólico, porque às vezes nós enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades no nosso viver, e até mesmo nos perguntamos o porquê disso tudo. Alguns às vezes até pensam que a vantagem em ser um apostólico fiel é que vai ter uma vida isenta de problemas e de lutas. Irmãos, a vantagem do apostólico fiel não é esta. Pode alguém se perguntar: mas pastor, qual é então? A vantagem é porque nós temos a quem clamar. E o apostólico fiel, praticante desta doutrina que aqui é ensinada, da disciplina, tem o direito de clamar e ser ajudado. Às vezes, as nossas lutas não são solucionadas de uma forma instantânea, de uma hora para outra, mas se nós observarmos e analisarmos bem a nossa vida, a nossa situação, nós vamos ver que às vezes estamos enfrentando o mínimo do que era para ser aquela dificuldade, aquele problema, ou até mesmo às vezes aquela enfermidade. Isso porque temos a Santa Avó Rosa, temos o Santo Irmão Aldo a nos ajudar a vencermos. E se queremos chegar nos céus e sermos o povo vitorioso, nós precisamos saber que a vitória só vem quando existem as lutas. Então, para sermos vitoriosos, foi que Jesus, Ele sabendo, como citei há pouco, da situação que iríamos enfrentar hoje, Ele disse que Ele iria enviar o outro Consolador, que não falaria somente de si, mas diria tudo o que tivesse ouvido dele, Jesus, e do Pai. Irmãos, nós apostólicos, conhecedores da nossa doutrina, da nossa igreja, da nossa disciplina, temos as provas suficientes para crermos que realmente a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Então Jesus deu a esta santa o poder, a autoridade para abençoar a vida daqueles que fazem a vontade dele, Jesus, e do Pai. A Santa Avó Rosa recebeu esta missão de Espírito Consolador. Irmãos, e isso que nós anunciamos não é algo que foi criado da mente humana, não é algo que foi pensado pelo bispo Eurico e a missionária Odete para falar ao povo, não. Isto inclusive está nas Sagradas Escrituras provado. A nossa igreja tem assim a base para anunciar o nome da Santa Avó Rosa nas Sagradas Escrituras, que inclusive ela, através do Santo Irmão Aldo, após o arrebatamento dela, do espírito dela, ela revelou para nós. Aí entra a importância também do ministério do Santo Irmão Aldo, porque se não fosse ele, nós não saberíamos, mas foi ele quem revelou o que era preciso nós sabermos. Foi ele que procurou o bispo Eurico e a missionária Odete e disse a eles que a Santa Avó havia aparecido a ele e havia revelado que ela era a grande bênção.
que a promessa de Jesus havia se cumprido na vida dela. Irmãos, inclusive nas Sagradas Escrituras tem uma passagem que comprova também a doutrina que pregamos. Porque infelizmente existem pessoas no mundo que, por não terem a inspiração dos céus para compreender o que está registrado nas Sagradas Escrituras, chegam a afirmar que nos céus não existe atividade dos santos, que lá no céu somente Deus e Jesus que tem as atividades. E a Santa Voz Rosa, por ordem de Jesus, por inspiração de Deus, nos ensinou que isso não é verdade, que nos céus os santos têm atividade sim. Inclusive tem uma passagem que eu separei, que está na Sagrada Escritura, para que possa comprovar a nossa fé nos santos e também o galardão da Santa Voz Rosa, que é o momento em que São Tiago e São João chegaram a Jesus e disseram assim: Mestre, deixa que possamos fazer um pedido a Ti, que o Senhor possa atender esse pedido. E Jesus disse qual era o pedido que eles queriam fazer. Eles disseram: deixe que na Tua glória nós possamos se assentar um à Tua direita e outro à Tua esquerda. Então aqueles apóstolos fizeram esse pedido ao Divino Mestre. Foi quando ele disse: vós podereis beber do cálice que eu bebo, podereis participar do batismo pelo qual fui batizado, mas dar este direito de vocês se assentarem à minha direita e à minha esquerda na glória de meu Pai, isso não compete a mim. Estes lugares já estão preparados para quem Deus assim os deseja conceder que se assentem ao meu lado. E após o arrebatamento da Santa Voz Rosa, foi o santo irmão Aldo quem revelou a nós que a Santa Voz Rosa e a Mãe Virgem Maria Santíssima é que ocupam estes lugares em destaque ao lado do Divino Mestre. Irmãos, estes lugares, este trono que Jesus falou que existia nos céus, mas não poderia dar àqueles apóstolos, porque já estava reservado pelo nosso Deus para alguém muito especial, representa o poder. Quantas e quantas vezes que o Santo Irmão Aldo falou para nós de que a Santa Voz Rosa sempre contou com a ajuda da Mãe Virgem Maria Santíssima, no ministério dela, na vida dela e depois do seu arrebatamento, para abençoar o povo apostólico, para ajudar, para amparar. Então, portanto, meus irmãos e irmãs, a Santa Voz Rosa tem este poder, e ela recebeu isto tudo porque ela provou ter capacidade. Deus jamais iria entregar aos cuidados de alguém que não fosse capacitado. A igreja dele que ele formou, que demorou tanto tempo para formar. Aqui ouvimos quase 2000 anos. Então a Santa Voz Rosa, ela ganhou a confiança do povo apostólico lá do passado, durante aqueles 16 anos que ela dirigiu a nossa igreja, principalmente através do seu exemplo e dos seus conselhos e ensinos. Tudo que temos nós devemos a ela. Ela lutou pelo bem da igreja, tirou aquelas pessoas malfeitoras do nosso meio lá no início. Ela enfrentou, irmãos, o fanatismo, aqueles que queriam fazer que a nossa igreja seguisse o que já era realizado em outros lugares. Ela jamais temeu e foi fiel a Jesus em tudo. Ela implantou a nossa disciplina, que nos dá o direito de sairmos na rua e sermos vistos como pessoas diferentes, pela nossa maneira de se vestir, pela nossa maneira de se apresentar, de falar, porque a disciplina também
é na maneira de falarmos, de andarmos, de procedermos, de tratarmos o nosso semelhante, a nossa família, as pessoas que convivem conosco. E isso custou muita luta para ela, irmãos. Nós, os apostólicos dos dias de hoje, nós tivemos o privilégio de contemplar o nosso santo irmão Aldo na vida do corpo físico. Nós tivemos a oportunidade de ver as maravilhas que este profeta realizou na nossa igreja. E também contemplamos as lutas do santo irmão Aldo. Numa época em que a tecnologia está muito avançada, quando algo às vezes ocorria lá na sede, em questões de segundo, os nossos irmãos lá do Acre, lá do Amazonas, eles tomavam conhecimento. Na época da Santa Vó Rosa, a igreja era muito pequena e não tinha esta facilidade da tecnologia. Nós, às vezes, não tomamos conhecimento de todos os fatos, mas ela muitas lutas enfrentou. Muitas dificuldades ela precisou assim vencer, irmãos, por amor a nós, por amor a esta igreja, por amor a Deus. E é por isso que hoje ela é no céu uma santa poderosa, inclusive deixando o exemplo do que eu falei no início do meu comentário. Quando às vezes nós, sendo apostólicos, achamos que temos o direito de ter uma vida isenta de problemas e lutas. Com a Virgem Maria, mesmo ela sendo a mãe do Filho de Deus, quanta luta ela enfrentou. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado naquela cruz. A Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, quanta luta, quantos problemas que ela enfrentou, a semelhança do que vimos no ministério do Santo Irmão Aldo. Então, portanto, a Santa Vó Rosa hoje está com o poder de curar, está hoje com o poder também de libertar as criaturas sofredoras. Irmãos, eu me lembro inclusive, quando certa vez o Santo Irmão Aldo ensinou para nós, que um dos milagres, que no passado houve assim grande dificuldade, até mesmo porque depende da pessoa a transformação de vida. A pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que dar a oportunidade para Deus, para os santos, de mudar realmente. Então, por estas dificuldades, lá no passado, às vezes poderia ter sido feito muito mais, ter sido realizado mais do que era o desejo dos profetas. Foi o desejo de Jesus, dos apóstolos. E o Santo Irmão Aldo mostrou para nós certa vez que a Santa Vó Rosa, ela tem, através do seu poder que recebeu de Jesus e de Deus, uma grande facilidade para transformar a vida de criaturas que vivem sobre o poder do mal. Ela tem este poder, ela pode fazer, inclusive de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que Jesus falou, é o que os apóstolos chegaram a dizer, que a obra que eles estavam fazendo era importante sim, mas o que eles estavam fazendo, em parte, seria feito de uma forma muito mais completa e perfeita com outro Consolador. Foi Jesus quem falou, irmãos, que ele havia feito uma obra gloriosa, mas o outro Consolador faria uma obra muito maior ainda. Os irmãos notem que ele fez uma obra maravilhosa, extraordinária, mas só foi possível ele estar aqui 3 anos. A Santa Vó Rosa, olhe quantos anos que ela esteve no corpo físico e agora em espírito, junto de Jesus e da Mãe Virgem Maria Santíssima, realizando sinais e prodígios. Isto porque Jesus também disse que o outro Consolador iria aprender com ele e com o Pai.
Irmãos, às vezes tem pessoas que chegam para nós e dizem assim: mas o Espírito Consolador é o Espírito Santo. Quando pedem para nós quem é a Santa Voz Rosa, e nós falamos, é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. E eles, por falta de compreensão, de entendimento, de inspiração, dizem que é o Espírito Santo do Pai. Mas Jesus deixou muito bem claro que seria outro santo. Observem também, irmãos, que ainda na quinta-feira eu estava aqui realizando a reunião de oração e nós comentamos, nós falamos que o Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria divina, é a fonte de todo o poder dos céus, é dele que emana o poder para os santos e anjos. Então, como é que ele, que está acima do Pai e do Filho, iria aprender com eles? Muito bem claro e lógico está que o outro Consolador seria outro santo preparado pelo nosso Deus o Pai. Então a Santa Voz Rosa, tudo que ela fez, tudo que ela nos deu, ela provou a Deus, ela provou a igreja a capacidade, se tornou o Espírito Consolador, e hoje nos céus ela está pronta para nos atender. Ela está pronta para ouvir a oração, inclusive, que vamos fazer logo mais. Irmãos, ela tem esta autoridade de enviar, inclusive, santos para abençoar a nossa vida. E é como eu disse, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de transformar vidas, o poder sobre a natureza. Quantos e quantos testemunhos que comprovaram isso tudo. Mas, irmãos, ela também tem a missão de salvar. É o que devemos compreender. Às vezes buscamos a saúde para o nosso corpo, às vezes buscamos o alívio de um problema, de uma luta, de uma enfermidade. Mas devemos lembrar também que a principal missão desta santa é salvar. É o que eu comentei aqui na quinta-feira. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que devemos deixar que seja feita a vontade deles na nossa vida. Quantos que às vezes ora, pede em favor de alguém da família e pede que a Santa Avó faça a cura, mas devemos deixar que ela faça qual for a vontade de Deus. Nem sempre a cura é realmente o que vai ser melhor à criatura, a nós. Então vamos deixar que a Santa Avó possa trabalhar na nossa vida, pois sem ela nada seremos. Nós necessitamos da ajuda dela. Devemos nas nossas orações falar: Santa Voz Rosa, sem a Senhora não podemos ficar e não podemos vencer, porque a Senhora é tudo para nós. Irmãos, eu finalizando meu comentário, eu sempre falo também que uma das principais atividades da Santa Voz Rosa, que a gente contempla, que nós podemos ver, é o título que foi dado a ela. Os irmãos se lembram que eu falei no início do meu comentário que Jesus sabia a situação que o mundo estaria hoje? O sofrimento, as dificuldades. E olha o título que ele deu a este outro santo que cumpriria uma missão maravilhosa nesta terra: Espírito Consolador. Olha o título. Então a Santa Voz Rosa tem o poder de consolar. Consolar aquele que está aflito, aquele que está sofrendo. Se clamar pelo nome dela, se apegar, entregar a vida na mão dela, ela pode nos consolar. Irmãos, eu vejo este poder de consolador da Santa Voz Rosa, principalmente numa oportunidade, quando às vezes eu vou visitar algum irmão que está doente, uma pessoa já de idade, acamado, e aquela pessoa está ali, mesmo naquela situação difícil, mas com coragem, com ânimo. E às vezes eu chego e comento, eu digo: olha, meu irmão, minha irmã,
O Senhor sabe, a senhora sabe que a Santa Avó tem poder para curar, mas lembre-se também que ela tem poder para salvar. E esta pessoa às vezes diz assim, grande parte dizem: pastor, eu sei disso, e é por isso mesmo que eu já entreguei a minha vida nas mãos dela. Se ela achar que chegou o fim da minha jornada, eu estou pronto, eu estou pronta. Irmãos, no mundo onde as pessoas não gostam nem que fale de morte, do fim da vida, do corpo físico, pessoas que vivem iludidos pelas riquezas terrenas, as glórias deste mundo que são passageiras, encontrarmos aquele que diz que sabe que a Santa Avó tem o poder para fazer o melhor na sua vida e que está pronto, é o poder de consolador, que consola aquela família quando perde alguém querido, que consola aquela mãe, que consola aquele pai. Esta dádiva, este grande presente está na nossa igreja. Vamos valorizar, irmãos. Lembrando que o coral cantou o primeiro amor em nossa vida, em primeiro lugar. Devemos amar a Santa Avó Rosa, não trocar ela por nada deste mundo, pelas ilusões passageiras, as ilusões que o inimigo cria na vida da juventude, as ilusões na vida do pai, da mãe, dos casais. Não vamos deixar a Avó Rosa, esta santa, jamais, pelas coisas passageiras que o mundo nos oferece. E lembrar sempre que sem ela nós não vamos conseguir vencer. Alguns podem até dizer: mas pastor, aí no mundo tem muitos que vivem sem ela. Mas olha o sofrimento que está aí. Se lá fosse melhor, irmãos, os que para lá vão não iriam mais voltar para cá. Quantos e quantos que lá estiveram, mas felizmente tiveram a oportunidade de se arrepender, de fazer diferente, de aqui retornar. E se tem alguns que às vezes não voltam, é porque se deixaram, se entregaram ao poder das trevas de tal maneira que não conseguem mais ter força. Então vamos aproveitar, vamos valorizar esta santa, que está sentada ao lado de Jesus com a Mãe Virgem Maria Santíssima e pronta para ouvir os nossos clamores. Vamos ouvir agora o coral que vai apresentar o hino Sem Ti Nada Serei. É o que devemos meditar com humildade na nossa vida. Sem esta santa, nós nada seremos. Então vamos ouvir esta mensagem a cargo do coral.
pelo coral que se somou a tudo que nós falamos sobre esta santa, a nossa querida e santa Vó Rosa. E na oração que vamos fazer agora, quero fazer com os irmãos um propósito de nós clamarmos a ela, pedirmos ao santo irmão Aldo para que eles possam ajudar, nos abençoar, conceder para nós o que é de melhor para a nossa vida. As irmãs que estão aqui, que às vezes têm seus filhos que não são mais apostólicos, não se desanimem. Ou às vezes aqueles filhos que estão aí no mundo, sofrendo de pecados. Lembrem-se sempre, vamos recordar da palavra do anjo Gabriel, a Virgem Maria, quando disse: Maria, para Deus nada é impossível, Ele tudo pode. Para Santa Vó Rosa nos dias de hoje, que representa o caminho, a verdade e a vida que nos leva para os céus, da forma que Jesus representou quando aqui esteve no passado, nada é impossível para esta santa. Então convido por gentileza os que estão sentados para ficarem em pé, e nós vamos assim fazer uma oração. Eu agradeço a todos pela sua presença, o maravilhoso trabalho que todos fizeram, e agradeço os internautas que nos acompanharam em mais esta reunião de nossa congregação aqui de Itapeva, de nossa Igreja Apostólica. Em sinal de reverência, vamos assim orar, suplicando o que necessitamos. Oremos. Ó querida e santa mãe Vó Rosa, aqui estamos, ó bendito Espírito Consolador. Queremos neste momento agradecer a Ti, Santa Vó Rosa. Agradecemos ao nosso Deus, a Jesus, que prometeram e cumpriram a promessa do Consolador. Agradecemos a Virgem Maria Santíssima, que sempre esteve ao lado da Senhora, Santa Vó. E também agradecemos ao santo irmão Aldo, o teu sucessor, que nos revelou o que era necessário sabermos, e agora estando nos céus, cumprindo o ministério em espírito, deixou para nós tudo o que era necessário, tudo que precisávamos para seguir em frente. Recebam, ó santos dos céus, todo o nosso louvor, os nossos agradecimentos. Neste momento também, ó santo irmão Aldo, aqui estão os teus filhos e filhas, que oram, que clamam a Ti, clamam a Santa Vó Rosa, suplicando ajuda para sua vida, o alívio da dor, ajuda para as enfermidades, suplicando às vezes a bênção que tanto necessitam, um milagre, que seja feito de melhor, a vontade de Deus. A Senhora sabe, Santa Vó, o que é melhor para cada um de nós. Os nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, esses teus filhos aqui colocaram esses pedidos porque creem na Senhora, porque confiamos e acreditamos que a Senhora é realmente o Espírito Consolador que Jesus prometeu para os humildes e mansos de coração. Neste momento também, ó Virgem Maria Santíssima, junto com a Santa Vó Rosa, visite os lares apostólicos, abençoe os casais, abençoe estas mães que estão pedindo em favor dos filhos, em favor da sua família, estas mães que às vezes tanto sofrem e tanto necessitam do consolo da Senhora, que é o Espírito Consolador, querida e Santa Vó Rosa. Neste momento também, a Ti, ó Jesus bendito, eu peço que o Senhor dê recompensa a esses irmãos que aqui estão. Lembramos daqueles que não estão aqui por um motivo justo, às vezes doente ou trabalhando, que possam estes receber o consolo, a paz, a saúde e a felicidade. A Ti, querido e amado Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa congregação aqui de Itapeva, os nossos internautas que estão neste momento, ou que em outro momento, em outra hora, durante a semana que vai se iniciar na próxima segunda, vão estar acompanhando e assistindo esta reunião,
que possam ser abençoados, que possam contar com a bênção dos céus, as virtudes do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam para o seu viver a bênção de todos estes santos, que as virtudes do Espírito Santo e a bênção da Santa Vó Rosa esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. Tem um aviso aqui que eu estava esquecendo. Haverá um ensaio com o coral infantil.